Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. O tema da mensagem hoje é Prontos para Orar. E nós vamos nos debruçar hoje sobre a parábola do juiz iníquo. Tem uma canção dos Arraiais que ela inicia de uma forma que mostra como deve ser a nossa caminhada. E ela diz: em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. Nós vamos ver nessa parábola hoje que Jesus ele vem trazer para nós essa verdade, que a vida do cristão, a vida daquele que foi encontrado por Cristo, ela tem que ser feita com uma vida de devoção e oração. Irmãos, isso olhando para nós, enquanto eu estava olhando e debruçando nessa parábola, eu comecei a olhar para mim e fazer uma análise da minha vida e como a minha vida está falha na oração. Como as coisas da vida e a nossa correria têm nos tirado desse lugar que é fundamental para nós, que é vital para mim e para você. E nessa noite, o meu intuito da palavra é nos lembrar que nós não simplesmente precisamos estar em espírito de oração sempre, mas que precisamos também permanecer. Que não podemos simplesmente pegar como alguns dias, estar totalmente lá em cima, mas que precisamos ter uma vida equilibrada quando diz sobre oração. Porque é fundamental para nós. Porque precisamos estar sempre prontos para falar com o nosso Pai. E na parábola de hoje, que nós vamos ler em Lucas capítulo 18, você pode começar a abrir a sua Bíblia, Lucas 18, nós vamos ver que Jesus, ele vem de uma indagação de um fariseu, sobre quando viria o reino de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 17, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, Jesus vai falar sobre os tropeços, vamos ter a cura dos 10 leprosos, e depois vem uma pergunta de um fariseu sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus, ele começa a trazer essa verdade. E primeiro, ele diz sobre que o reino de Deus já estava entre eles. Que o reino de Deus não era algo que nós deveríamos esperar, mas que já estava, mas ainda não em sua plenitude. Que o reino de Deus já estava ativo, inaugurado com a encarnação de Cristo, mas não na forma plena. E depois, nessa pergunta, trazendo a resposta, Jesus ele começa a dizer, e ele fala sobre o glorioso dia da sua volta. Que como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até outra, assim será a vinda do Filho do Homem. De uma forma gloriosa, de uma forma bela, estrondosa, magnífica e poderosa. Só que Cristo também vai dizer e acrescentar que há um alerta para nós, que quando o reino começar a se preparar para ser visto de forma plena com o retorno de Cristo Jesus, terão pessoas, assim como nos dias de Noé e Ló, que perceberam a grandeza ao seu redor, que não ficaram atentos, não conseguiram perceber o que estava acontecendo à sua volta, porque estavam preocupadas e empenhadas nas coisas terrenas. Que quando tiver para Cristo retornar,
Pessoas até dentro da igreja estarão satisfeitas e se satisfazendo nas coisas passageiras, logo não perceberão o que está à sua volta. Não perceberão o amor de si próprio, o amor de si por Deus se esfriando, o amor do corpo se perdendo, porque cada dia mais estarão satisfeitas naquilo que está aqui, aquilo que é visível, aquilo que é palpável, mas que é passageiro. Então Cristo vai dizer: o reino de Deus já está. Depois ele vai dizer: quando o Filho do Homem voltar, será glorioso, será grandioso. E ele diz: mas fiquem alertas, porque assim como nos dias de Noé e nos dias de Ló, pessoas não perceberam o que estava acontecendo à sua volta. E sabe o que vai acontecer? Vai ter duas pessoas caminhando, e uma será tirada e a outra permanecerá. Não porque cremos que Cristo voltará de uma forma escondida, mas o Senhor só estava dizendo que não tem garantia para todos, que Cristo virá buscar uma igreja que permanece, com as suas vasilhas cheias, amém? Esperando pelo grito: eis aí o noivo. Que Ele virá buscar uma igreja que permanece diligente no serviço, porque eu não posso enterrar os meus talentos, mas eu preciso multiplicá-los enquanto aguardo a volta do Senhor. Só que tem muitas pessoas que vai chegar o dia que essa luz irá brilhar, mas estarão preocupadas com coisas passageiras. Então Cristo traz esse alerta e ao mesmo tempo Ele pega e introduz o que é essa parábola do juiz iníquo, trazendo para nós um alerta sobre estar em oração e permanecer com esta fé, de buscar ao Senhor e insistente, enquanto Ele não retorna, enquanto Ele não julga a minha causa, porque vai ser de forma repentina, para que eu não seja como aqueles que não perceberam e acaba ficando, mas que eu seja como aqueles que estão aguardando a volta do Senhor, mesmo operoso e trabalhando. Por isso nós lemos essa parábola, Lucas 18, verso 1 a 8. Você que não está com a sua Bíblia, pode acompanhar com a gente na projeção. Deu certo o vídeo? Cadê? Deu certo? Fechou. Porque no final eu quero passar uma canção para a gente refletir em nome de Jesus. Verso 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam. Fala comigo assim: deviam. Deviam vem de quê, irmãos? Dever, obrigação. Amém? Então aqui, na palavra de Deus, nós não encontramos bons conselhos, amém? Mas encontramos decretos. E aqui ele usa essa palavra de uma forma bem direta. É um dever, não é opcional. Não é um bom conselho de Cristo, mas Ele mostrando como funciona o seu reino. Que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Mas também havia naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama? Quando, irmãos? De dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier,
será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa é uma parábola que termina com uma pergunta, não para você olhar para o irmão ao seu lado, mas é uma parábola que nos faz olhar para nós e perceber como anda a nossa fé mediante ao que Cristo diz sobre o nosso dever. E aqui nós começamos a entender o seguinte: Jesus não perde tempo para revelar qual era a intenção da história. Ele não faz rodeios. Existe uma convocação clara para nós, filhos de Deus, o dever de orar sempre e nunca desanimar. Jesus ele não começa a trazer uma parábola e vai contar com uma boa interpretação dos ouvintes, mas ele é claro. Ele traz o porquê de trazer aquela história, porque há um dever sobre nós. E o primeiro ponto que eu queria trazer para mim e para você, entre tirar alguns detalhes dessa parábola, é entender que a oração é um dever, é uma obrigação. E eu quero ser assim intencional nessa palavra, sabe por quê? Nós usamos muitas das vezes essa desculpa, usamos o fato de ser uma obrigação, de tentar transformar a oração como um hábito, como uma muleta para nos tirar do lugar de oração. Porque eu não posso orar se for uma obrigação, eu não posso orar se eu for de forma intencional para transformá-la em um hábito, e isso vamos usando como uma muleta para nos tirar daquele lugar. Entenda, sabe quando que o seu coração vai amar, vai clamar para estar lá? Nunca. Porque há resquícios de um homem, de uma mulher caída, de um corpo caído, que está sendo transformado, que vai lutar diariamente para te tirar da comunhão de Cristo. Por isso, irmãos, ler a palavra, ter a nossa vida de devoção, ter as nossas práticas espirituais em casa, sempre será uma guerra, sempre será uma luta, com a nossa própria mente, com a organização do nosso lar, a organização da nossa agenda. Por isso entenda, a primeira coisa que você precisa entender, a oração é um dever, a oração é obrigação para o cristão, e nós precisamos entender como que isso é necessário para nós. Irmãos, quantas vezes a gente já chegou sem fome para almoçar? Quem já passou por isso aqui? Ninguém, irmão? Você sempre tem fome? Olha lá, ó. Aí, ó. Sabe aquele dia que você chega e fala assim: eu não tô com muita vontade, mas você sabe que precisa. Você está no seu horário de almoço, irmão, você chegou, você está sem fome, o que você faz? Eu preciso comer, porque eu preciso. Daqui a pouco, se eu não como agora, vai me fazer falta depois. Então eu entendo da necessidade e me coloco diante daquilo. Tem coisas lá em casa, na nossa dieta, que a gente brinca assim: nossa, então tem que fazer isso agora, né? Mas vamos encarar isso aqui como um remédio, vamos tacar esse tempo para dentro, né? Tá cheio já, irmão, um whey lá que tem, não, vamos encarar isso como remédio agora, porque eu preciso, eu tenho um alvo, eu preciso chegar nele. Então eu entendo que eu sou agora obrigado a estar lá, mesmo sem vontade. Então, quando nós olhamos para a palavra e percebemos que Cristo jamais foi maculado pelo pecado que nos degrada todos os dias, que nos aflige, que nos enfraquece espiritualmente, Cristo não possuía luxúrias com as quais lutar, meu irmão, e portanto, aquele que era e é perfeitamente puro, se aproximava tão frequentemente do Pai em oração, quanto mais eu e você, quanto mais as nossas preces devem ser incessantes, meu irmão. Irmão, você quer ver Cristo orando? Leia o Evangelho de Lucas. Quando ele vai escrever, ele é intencional em colocar o quanto Cristo se retirava para orar. Se Cristo não tinha as lutas que temos, as necessidades que temos, e colocava como prioridade a oração, quanto mais eu e você. Ele era tão poderoso, grandioso, um com o Pai, e orava tanto. Por que nós achamos que vamos dar conta sem a nossa vida de oração?
Irmãos, entenda, sem oração nós perdemos o vigor, perdemos a saúde espiritual, perdemos a força espiritual. Sabemos, meu irmão, que somos totalmente dependentes de Deus, mas de forma intencional, nós nos afastamos desse lugar que nunca poderíamos deixar de habitar. Irmãos, eu falo isso porque eu sei, irmãos, que a oração é mais luta do que a leitura da palavra. Sabe por que hoje nós temos ferramenta que nos ajuda a alimentar da palavra, amém, irmãos? Você está indo no seu trabalho, você acordou atrasado, não teve como abrir sua Bíblia, você vai lá e coloca o que, irmãos? O áudio da Bíblia no seu carro, você vai sendo alimentado pela palavra. A palavra tem outras ferramentas, tem formas. A oração não tem como, irmãos. Você pode pedir alguém para interceder por você, mas é a sua causa, é a sua saúde. Não espere, irmão, que alguém coma a sua comida e você fique forte e satisfeito por ela. Quem fica satisfeito em ver que as pessoas comendo prato e falando assim, não, esse prato é maravilhoso no restaurante? Ninguém, irmão. Você fica com mais o quê? Fome. E com raiva ainda, né? Não podia estar comendo isso aí, eu não posso nem estar vendo isso. Porque ver outros fazendo não satisfaz você. E se somos tão dependentes de Deus, por que nós achamos que vamos dar conta da vida nessa sociedade cada dia mais caída e que o nosso coração deseja? Como achamos que vamos dar conta se não estamos no lugar de oração, meu irmão? Como achamos que vamos dar conta? E além de tudo, Cristo diz, é o nosso dever. Paulo ecoa as palavras de Jesus aos irmãos de Tessalônica, dizendo, orem sem cessar, enquanto Jesus vai dizer para nós o dever de orar sempre. Irmãos, a vida de oração, esse lugar, esse espírito de oração deve ser constante nas nossas vidas. Eu sei que eu não preciso de trazer aqui, que a gente não é para interpretar isso aqui literalmente, porque já aconteceu isso na história da igreja, de alguns irmãos interpretarem alguns textos sobre oração de forma literal e abandonarem a sua vida, cotidiana, para se colocar somente para oração, mas não é isso que Cristo está dizendo. Porque o que Cristo quer é que homens e mulheres com uma vida de oração forte, com a comunhão com o Senhor, vão para esse mundo para transformá-los, amém, irmãos? Não é se afastar dele, mas é estar lá sendo a transformação, sendo a luz no meio do pecado. Então eu preciso, a convocação para mim, para você, e o nosso dever é de sempre estar em espírito de oração e prontos para orar. Um coração, meu irmão, que vive sensível ao espiritual, mas não deixa de viver o agora, mas não permite que o agora tire-o da conexão com o Pai. E quantas vezes vivemos assim, meu irmão? Deixamos com que tudo à nossa volta nos tire desse lugar. E eu quero te pedir, e eu peço ao Espírito Santo para te trazer a avaliação para o seu coração nessa noite, como está a sua vida de oração. Assim como eu refleti enquanto eu montava e estudava sobre esse sermão, e agora também refletindo sobre a minha vida, é para você refletir, e para que essa noite seja uma chave virada em nossa vida, amém, irmão? Eu não gosto de falar chave virada, mas falei. Sabe, eu vou virar uma chave, quer só virar a chave, né? Então, irmãos, nós precisamos olhar para nós e avaliar como anda a nossa vida de oração. Entenda, meu irmão, a oração é a chave, é a ferramenta, é o sustento, é a base que não te permite desanimar diante das dificuldades. E sabe qual é o problema? Que a gente sabe disso. Sabe qual que é a época que o crente mais ora? Nos momentos de dificuldade. E aí sabe como é que você sai desses momentos? Com aquela sensação assim, eu nunca senti Deus tão perto. Eu nunca senti Deus tão próximo. Mas aí as coisas vão melhorando, o que a gente faz? A gente sai do lugar de oração. Mas o que não te fez sucumbir no meio da tribulação, da provação, foi você se aproximar de um Deus
que se mostra para aquele que busca Ele de todo o coração. E nos momentos de dificuldade a gente chega desesperado, entendendo: Cristo, a minha causa é muito grande e eu dependo do Senhor. E nós nos lançamos a Ele. E Cristo se revela, porque é promessa do Senhor dizendo para nós que aquele que o buscar, Ele se fará ser achado por vocês. Entenda, meu irmão, a oração que vai te fazer permanecer nos momentos difíceis, e a falta de oração e a comunhão com Deus vai te levar ao esmorecimento. Às vezes você está aqui, irmãos, apático, sem forças para orar, sem força para ler a palavra, sem força para adorar, sem força até para estar na igreja, e você não sabe qual é o problema. E às vezes o Espírito Santo está trazendo você aqui nessa noite para te mostrar que o problema começa quando você se colocar diante da palavra dele e voltar para o lugar de oração. Muitas vezes estamos fracos diante de qualquer situação difícil, vem nos derruba, porque não estamos orando e não estamos com esse tempo de busca ao Senhor. Entenda, orar é um privilégio. Conectar o nosso coração a Deus, irmãos, e ter a certeza que Ele vai nos ver e ouvir. Você tem noção do privilégio que temos? De quando nós estamos no nosso lugar fechado, buscando o Senhor, na oração, o Deus que criou todas as coisas, está atento às nossas palavras, para nos ouvir, para nos orientar e ver o nosso coração. É nesse momento que conectamos o nosso coração a Deus, é nesse momento que unimos a fraqueza humana à onipotência divina. Entenda, o dever que temos não é de estarmos sempre naquele exercício de oração, mas caminhar no poder da oração e sempre com o espírito pronto. E como temos deixado isso de lado, irmãos? É a falta de tempo, é a má administração nossa, porque nós não estamos sabendo remir o nosso tempo com o que importa. Irmãos, de forma prática, em nome de Jesus, se você não está tendo momentos de oração, comece a organizar a sua agenda. Irmãos, a gente nunca teve num tempo da história onde a gente tinha tanta opção, irmãos. Isso tem nos matado. Comecei a ler um livro, Essencialismo, e aí o autor começa a dizer no primeiro capítulo sobre: a gente acha que muitas vezes há muita informação que tem detonado a nossa mente, mas ele vai trazer que nunca na história da humanidade a gente teve não só tanta informação, mas tanta possibilidade. A gente não encontra mais a escassez. Então, irmão, a gente fica doido diante de muita informação e ter o que? Muitas escolhas. Irmão, olha para trás, eu vou falar de coisas simples assim, olha. Atrás aí, ó, quando Elise e a Gera eram jovem, em Fabriciano deveria ter um carrinho de hambúrguer, não era? A G lavava a roupa no Ribeirão Caladão, irmão. Na época ele era límpido. Não era, G? Não, G? A minha mãe lavava a roupa lá. Você consegue imaginar, irmão? Aí a G foi batizada no Ribeirão Caladão. E aí naquela época, a gente olha hoje, irmão, se você cair dali, acabou, irmão, você vira um jacaré. A G tá aí, né, G? Vivendo. Então nessa época que elas eram as jovens, era uma coisa, irmão, e você não podia escolher muito também não. Hoje, irmão, você pode, você fica perdido. Só que a gente não estava pronto para isso, Elis. Isso tem dentro. A gente continua não estando. E aí, irmão, sabe o que a gente faz? A gente não sabe remir o nosso tempo. A gente perde para as escolhas cotidianas, a gente perde para o nosso telefone, a gente perde para a nossa televisão, a gente perde para o nosso trabalho, tudo. Por que eu estou falando perder? Porque nós estamos trocando coisas passageiras e colocando no lugar de coisas eternas. Aí, irmãos, a gente está com a cabeça lotada. A gente vai orar. Quem já aconteceu isso, irmão? Você vai para orar, você até fala assim, eu vou orar. Depois de 20 minutos, você já não sabe o que você está fazendo lá dentro. Você diz assim, o que eu estou aqui dentro mesmo?
Porque a sua mente está assim, ó. Porque a gente não consegue, aí o que te faz? Te tira da oração, irmãos. Mas nós precisamos ser o que, irmãos? Intencionais e continuar estando lá, meu irmão. Nós precisamos. Entenda, Jesus disse para mim, para você, que isso é um dever. E a vida do Filho de Deus sem oração é uma vida de pecado, de omissão, meu irmão. Entenda, não é apenas deixar de desfrutar, mas não orar, irmãos, é falta, porque para de cumprir um dever. E esse tema é caro no Evangelho de Lucas. E a pergunta para mim, para você nessa noite: nós estamos pecando por omissão, meu irmão? Nós estamos rastejando espiritualmente? Comece a olhar a sua vida de oração. A vida do cristão é um caminho em plena devoção a Deus, de ansiar tê-lo, de conhecer e ser guiado por sua voz. Entenda, você nunca vai errar por orar demais. Amém, meu irmão? Tudo que a gente fala, às vezes a gente fala assim, o problema está na quantidade. Tudo em excesso é ruim. A gente não fala muito disso. Mas para a oração e leitura da palavra nunca será algo ruim. Irmão, você nunca se enganará se frequentemente você pedir a Deus que te guie. Irmãos, não sei se você vai lembrar, no livro de Josué, no capítulo 8, no capítulo 9, nós temos uma história muito interessante, porque os gibeonitas chegam ao povo de Israel se passando por um povo distante. Quem sabe dessa história aí? Ô irmão, amém? Poucas pessoas. Josué capítulo 9. Os gibeonitas chegam perto do povo de Israel, colocam roupas velhas, roupas gastas, colocam pão podre, pão mofado nas suas sacolas, e se achegam perto do povo de Israel dizendo o quê? Nós somos um povo distante, porque eles já sabiam que o povo de Israel tinha uma ordem de Deus: chegue e segregue, acabe com todos à sua volta, porque essa terra é de vocês. Então o povo gibeonita chega e fala que olha, nós somos um povo distante, o nosso pão até apodreceu diante da viagem. E sabe o que acontece? O texto é claro: o povo de Israel foi enganado por eles porque não consultaram a Deus. Se eles tivessem dito assim, não, ok, mas temos uma ordem, precisamos, eles estão nos pedindo ajuda e proteção. Olha o que o povo de Gibeão estava pedindo, Magno: uma aliança. E o povo de Deus, por falta de oração, foram enganados. Então entenda, nunca será demais pedir a Deus direção em todas as decisões que você precisa tomar. Entenda, meu irmão, vai fazer uma coisa, ore ao Senhor. Vai escolher faculdade, ore ao Senhor, meu irmão. Sabe por quê? A nossa vida toda tem que ser pautada pela eternidade. A sua profissão, em nome de Jesus, não vai ser só para encher a tua casa de coisa boa, encher essa barriga sua, não. É pedir a Deus: Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem para mim nessa terra? Qual que é a profissão que o Senhor tem para mim honrar o teu nome, para mim ser o diferente lá e fazer a tua diferença? E ore, irmão, busque ao Senhor, peça a Deus para te direcionar. Quantas pessoas enganadas, sabe por quê? Vivem a vida como se Deus não existisse, porque não buscam a vontade de Deus para nada. Entenda, meu irmão, qualquer circunstância diante da sua vida, vá ao Senhor em oração, com o coração aberto para receber dEle. Em qualquer circunstância, meu irmão, tenha a oração como a sua vida. Irmãos, de uma forma prática para mim, para você, que olha, a devoção dificilmente será mantida por longo tempo se você não tiver o mesmo momento marcado, irmãos. Que é uma prática, é um dever de casa para essa semana, amém, irmão? Acabar o culto hoje, você vai chegar na sua casa e vai falar assim: olha, esse é o horário que eu vou dedicar essa semana. Não pense na outra semana, amém, irmãos? Pense só nessa. Aí você vai falar assim: olha, de segunda a domingo que vem, eu vou orar todos os dias, tal horário. Irmão, não é para você marcar 40 minutos sua agenda, 1 hora, porque você não está orando 1 minuto. Fala que você vai orar 5. Mas sabe o que você vai fazer com esse horário que você vai colocar diante de Deus? Torne ele caro para você.
Não deixe que nada te atrapalhe. E posso te falar uma coisa? Vai ter coisa para te atrapalhar. As mães, os meninos vão vomitar na porta na hora. Vai chegar com febre na porta. E a gente acha que tudo é natural, gente. Conversando com as mães essa semana, irmãos. Não é normal, o menino fica bem a semana inteira. Chega no domingo, sábado, domingo começa. Já a temperatura vai subindo. No domingo o menino estoura no 39, a mãe e a família ficam afastados 1 mês, 2 meses. E fala assim, todos, não estou entendendo. E a gente sempre acha o que, irmãos? Que é o natural. O tempo esfriando. Irmãos, o diabo ele é muito astuto. E muitas vezes nós deixamos com que ele tenha as brechas para fazer com que coisas aconteçam. Mas se a gente tiver uma vida de oração ali, irmãos, a gente vai ter os nossos olhos atentos para isso. Alguns pontos para a gente pegar nessa parábola, além do dever de orar, é sobre os personagens da parábola, sobre o contraste que Cristo nos traz aqui. Primeiro, o nosso Deus ele é justo. Ao nos deparar com essa parábola, nós temos 2 personagens aqui, meu irmão, um juiz iníquo, injusto, e temos uma viúva desamparada, desprotegida. E Lucas começa usando, através da parábola de Cristo, o argumento do menor para o maior. Se essa viúva, ela teve uma resposta de um juiz iníquo, quanto mais nós que vamos julgar e clamar ao nosso Pai, que é gracioso. Se ela teve a sua resposta diante de alguém que não teme a Deus, quanto mais nós que oramos ao Senhor. Entenda, meu irmão, vá diante do Senhor. Sabe o que eu quero que você aprenda com essa parábola nessa noite? Assim como essa viúva levava sua causa dia após dia diante de um juiz injusto, permaneça e aprenda com ela, porque quando você vá para a oração, para a intercessão, você se coloca diante do seu Pai, diante do justo juiz. E ela estava lá, meu irmão, desprotegida, sem promessa nenhuma. Mas nós temos inúmeras promessas do cuidado de Deus na palavra. Sabe o que você tem que aprender a fazer? Use a palavra com Deus, meu irmão. Pastor, não sei como orar. Abra a sua Bíblia e ore a palavra. Irmão, quando a gente vai ler o livro de Êxodo, a gente fica abismado com Moisés orando, não ficamos, irmão? Mas o que Moisés estava nos ensinando? Eu vou ficar inventando coisa aqui? O povo murmurou, Deus falou assim, eu vou matar esse povo. O que Moisés fazia para interceder? Deus, lembra da sua palavra. O Senhor prometeu tirá-los, levá-los em segurança. Aprenda a orar a palavra. Sabe por quê? Essa viúva desprotegida, ela permaneceu diante daquele que não tinha nenhuma afeição por ninguém. O texto é claro em dizer, meu irmão, que ele não temia a Deus, não respeitava os homens. Mas sabe o que agrava a situação desse homem? Muitas vezes quando nós encontramos alguém dessa forma no mundo, muitas vezes ela tem algo que o pecado, eles têm essa arma do pecado, que o pecado ele é poderoso para nos cegar. Você nunca vai ver o orgulhoso dizendo que é orgulhoso. Muito difícil você ver o avarento dizer que é avarento. Porque isso é uma das artimanhas do pecado, é cegar você para o seu erro. Mas sabe o que agravava a situação desse homem? Ele sabia o que ele era. A parábola começa dizendo, existia um juiz na cidade, que não temia a Deus, e não respeitava aos homens. Quando o juiz, por estar incomodado com a petição da viúva, o que ele diz? Pensando bem, e sabendo que eu não temo a Deus, e que não respeito ninguém, não respeito os homens, eu vou julgar a causa dessa mulher antes que ela me moleste. Existe um homem aqui, meu irmão, que ele tinha total consciência da sua vida pecaminosa, e essa mulher insistia em clamar, logo a chance, as possibilidades eram remotas. Nós precisamos aprender com ela, sabe por quê? Quando nós colocamos diante de Deus, estamos diante de um Deus santo, de um Deus puro, gracioso, generoso, e que além de tudo é o nosso Pai, que rompeu com as nuvens do céu para nos chamar de filho, e não simplesmente de criaturas, de seres criados, mas hoje somos chamados filhos de Deus. Por isso vá diante do Senhor e permaneça, meu irmão, permaneça diante do Senhor em oração, porque nós não nos colocamos diante de um juiz injusto.
E essa mulher não tinha nenhuma garantia, mas nós temos as promessas de Deus ao nosso respeito, amém, meu irmão? Sabe que a palavra vai dizer para nós em 1 João, que quando nós clamamos, nós temos um advogado fiel, que intercede por nós no tribunal de Deus, meu irmão. Clame ao Senhor, permaneça, nunca ache que nenhuma causa é pequena, nunca ache que alguma causa não vale a pena ser levada diante de Deus. Clame, não deixe que o diabo coloque essas mentiras diante do teu coração, mas continue a clamar. Sabe outra coisa que deve nos levar à oração? O nosso Deus age por amor, Ele é gracioso. Até quando esse juiz foi agir em favor dela, ele nem pensou nela, ele pensou em quem, meu irmão? Nele mesmo. Eu vou atender a causa dessa, porque se essa mulher chegar e dar uma louca e me bater no meio da rua, porque mulher tem disso. Olha isso, Valdez. Irmão, mulher tem disso. E é interessante porque o texto no original diz isso. O medo dele era a agressão física. Imagina a história que Deus está montando. Ele está colocando uma mulher aqui desesperada, clamando: permaneça, continue. E até quando ele faz algo e age, ele age por si próprio. Mas sabe quando Deus vai julgar a nossa causa, sabe quem que ele pensa? Ele olha em mim e você. Porque nós nos colocamos diante de um Deus que é gracioso, Pai da consolação, o Deus de muitas misericórdias. É a esse que nós clamamos. É um Deus que se doa, se entrega por mim e por você. E o último ponto que nós precisamos entender é o dever de permanecer, meu irmão. Cristo diz, tem dois alvos para essa parábola. O primeiro, entender que você precisa orar. E o segundo, permaneça orando. Não é algo que deve ser esporádico, mas precisa continuar, meu irmão. Jesus nos mostra que o nosso dever não consiste simplesmente em orar, mas em não desanimar, mesmo diante de um atraso. Meu irmão, deixa eu te perguntar aqui, de forma sincera, quem já achou que Deus demorou para te responder? E levanta a mão, irmão, em alguma situação. Às vezes você pode estar aqui hoje achando isso. Por que Deus até hoje não respondeu? Por que eu continuo com as mesmas petições e Deus não ouve? Sabe qual que é a orientação da palavra para mim e para você? Permaneça, mesmo diante da aparente demora do Senhor. Mas uma coisa está acontecendo nesse tempo: Ele está te amadurecendo, Ele está te transformando, Ele está te fortalecendo, Ele está te transformando. Não, nada é em vão na presença de Deus e para os filhos de Deus. Permaneça, meu irmão. Entenda, quando Cristo chegar, Ele vai chegar, é no tempo perfeito. E outra coisa que eu queria falar para mim e para você, para a gente não perder isso: o clamor dessa viúva era simples. Era simples. Era um clamor, eram poucas palavras: julgue a minha causa contra o meu adversário. E eu estava lendo e ouvindo algumas coisas, quando o Spurgeon vai dizer, ele vai falar assim, e teve um momento que ele diz algo interessante num comentário, que ele fala assim: as orações, na maioria das vezes que as orações mais elaboradas se encontram, ali há menos fervor e amor. E aí ele começa a linkar, quando está os fariseus no templo orando: Senhor, me escute porque eu não sou igual àqueles, belas palavras. Mas aqui nos mostra, sabe por quê? Que o poder da resposta não está em como oramos, mas como permanecemos, estamos lá, meu irmão. E aí eu trouxe uma frase do Spurgeon, coloca ela para nós aí, fazendo favor. Ele diz o seguinte: olha, a oração que se eleva ao céu pode ter bem poucas plumas em sua cauda para adorná-la, mas deve possuir as fortíssimas penas de desejo intenso em suas asas. Muitas vezes nós ficamos preocupados assim, como orar bonito, e isso esconde uma falta de desejo. O que nós precisamos ter é um anseio, porque Cristo pergunta: quando eu voltar, vai ter fé na terra? Quando eu voltar, eu encontrarei na minha igreja homens e mulheres como essa viúva?
que permaneceram orando, clamando, mesmo diante de uma aparente demora? Essa é uma pergunta que precisa ecoar nos nossos corações nessa noite.